galerinha do terceiro ano da Rede Municipal de Picos. Eu sou a professora Missilene e hoje teremos aula do componente curricular de matemática. Se você tiver o livro de matemática em mãos, abra na página 56 e acompanhe a leitura. Vamos começar? Quais as primeiras referências de medidas? Ao longo da história, o ser humano precisou medir diferentes coisas e para medir, por exemplo, o contorno de suas terras ou a distância entre lugares, começou a usar partes do corpo. Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para pescas. Com isso, a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referência de medidas, como o comprimento do pé, a largura da mão ou a grossura do dedo, o palmo e a passada. Então, como eu falei anteriormente, eles usavam a polegada, o pé, o palmo, a jarda, o passo para fazer suas medições. Só que essas medidas não davam muito certo porque cada um tinha um tamanho de pé diferente, assim também como as mãos. Assim, as medidas ficavam todas diferentes. Outras formas de medir. Além das partes do corpo, o ser humano passou a usar alguns objetos, como pedaços de barbante ou de corda, varas, barras de pedra ou de madeira, entre outros, para medir comprimentos. E esse tipo de medição, com o uso desses objetos, é utilizado até hoje. O metro, o centímetro e o milímetro. Com as novas mudanças no modo de vida e as novas necessidades, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão e as unidades de medida passaram a ser padronizadas. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são o metro, cujo símbolo é a letra M, o centímetro, cujo símbolo é as letras CM, e o milímetro, cujo símbolo é as letras MN. Vamos rever alguns instrumentos usados para medir comprimentos? Instrumentos usados para medir comprimentos. Nessa primeira imagem, temos o metro articulado, usado por pedreiros para medir, por exemplo, as paredes. Nessa segunda imagem, é a imagem de uma trena, usada em obras e construções. E, por último, a terceira imagem se trata de uma fita métrica, usada por costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim costurar uma roupa bem ajustada. E também é usada nas academias para medir, por exemplo, o músculo das pessoas, o próprio corpo da pessoa também. Olhando para essas três imagens, esses três tipos de instrumentos de medição, eu posso, por exemplo, medir a massa de uma pessoa usando esses instrumentos? Não, né? Eu posso medir o comprimento de um tecido? Sim, posso sim. Eu posso medir a largura de uma rua usando esses instrumentos? Sim, professora, pode sim. Eu posso medir a profundidade de uma piscina? Sim, eu também posso. Eu posso medir a temperatura da água usando esses três instrumentos? Não, não posso. Revisando. Quando queremos medir o comprimento ou a largura das coisas, usamos unidade de medida chamada metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representado pela letra M.
E para expressar medidas de comprimento, podemos utilizar diferentes unidades. Vamos ver algumas situações em que o metro, o centímetro e o milímetro podem ser usados. Usando o metro, podemos usar o metro para indicar a altura de um monumento. O obelisco do Ibirapuera está localizado em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. É o monumento mais alto da cidade e tem 72 metros de altura. Usando o centímetro para indicar o comprimento de uma lagarta, podemos utilizar a unidade centímetro. As lagartas da espécie Altomeres atingem até 8 centímetros de comprimento. São essas lagartas que dão origem às mariposas, conhecidas como olho de boi. Usando o milímetro para indicar o comprimento de uma joaninha, podemos utilizar a unidade milímetro. As joaninhas podem medir de 1 milímetro até 10 milímetros e podem viver até 180 dias. E você já utilizou alguma parte do corpo para fazer medições? Ou melhor, já usou as mãos, os pés para medir algo? A nossa aula de hoje foi sobre medições de comprimentos. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre esse assunto. Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais, galerinha!